Vamos mais um vídeo, vamos começar de novo. Então, que nós paramos aqui na tribulação e no dia do juízo final. Então vamos novamente, mais um versículo na palavra de Deus. No livro de Daniel, capítulo 12, o profeta Daniel, capítulo 12, está escrito no capítulo 12, verso 1, está escrito: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia, que é a tribulação aqui na terra, tá? O qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se ao seu povo todo aquele que se achar escrito no livro, que é o livro da vida. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como resplendor no firmamento, e os que muitos ensinam a justiça refugirão com as estrelas para sempre e eternamente. Então, aqui continua mais um versículo: e tu, Daniel, o anjo falou para Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Correrão de uma parte para outra, procurando ouvir a palavra de Deus, que vai ser recolhida. No tempo da tribulação não vai haver Bíblia. Por isso lançam a pedra fundamental nas igrejas, para isso, porque põe um caixotinho lá de cimento, lacra tudo lá e põe uma Bíblia lá dentro. Porque todas vão ser recolhidas ou queimadas, porque o comunismo entrará e não deixará que a Bíblia seja divulgada, porque a ira de Satanás vai se levantar na grande tribulação. Então a ira de Satanás se levanta e aí vai haver uma grande tribulação, qual nunca houve. Então aqui naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que é um anjo da parte de Deus, para livrar o povo que está passando em tribulação aqui. Mas porém, os que estão de acordo, seguindo os mandamentos de Deus. Aqui nós paramos aqui, na tribulação. Vai continuar mais um pouquinho, que aqui vem o grande dia da vingança do nosso Deus, o tempo de angústia de Jacó, o dia de trevas, o dia do Senhor, e aquele dia, o dia da ira, e ira vindoura. Agora vamos, tribulação. Principais acontecimentos. Vê o que vai acontecer no período da tribulação. Então, Satanás atirado para a terra. Apocalipse 12, versos 7 a 9 e 12. O anticristo, que é o período que eu falei, de 7 anos. 7 anos e aí 3 anos e meio ele romperá. Apocalipse 13, versos 1 a 8. E 2 Tessalonicenses 2, verso 3 e 8. O falso profeta, Apocalipse 13, e verso 11 a 18. A aliança de 7 anos do anticristo com Israel, é isso que eu falei. Aliança de 7 anos que ele fará, e depois vai querer que Israel ajoelha e beija ele, dizendo que adorar ele, que ele é Deus. Depois vem os 144 mil judeus salvos em Israel, Apocalipse 7, verso 1 a 8. Essa faz parte, no meu entendimento pessoal, no meu entendimento, porque lá dizem algumas bíblias que esses são os que são castos, não estão contaminados com mulheres e tal. Então eu acredito que seja só os inocentes. Isso, minha opinião, pessoalmente. Eu acredito que seja só inocente de 7 anos abaixo. O anticristo romperá a sua aliança com Israel. Daniel 9, 27. Que ele vai querer que Israel
ajoelha e Israel não vai querer. Então, é os 3 anos e meio mais 3 anos e meio. Então, aí vem, os judeus e cristãos serão martirizados. Aí agora é que vai ser duro, né? Judeus e cristãos serão martirizados. Apocalipse 7, verso 9 e 13 e 14. Israelitas fiéis fugirão para os montes. Malaquias, Mateus 24, verso 15 a 21. As duas testemunhas, Apocalipse 11, verso 3 e 7. O Armagedon, Apocalipse 16, verso 13 e 16. O Armagedon vai ser uma guerra que só poucos, só vence Israel. A volta de Jesus em glória, Apocalipse 19, verso 11 a 18. A derrota do anticristo e do falso profeta, Apocalipse 19, verso 19 a 21. Remanescente judaico, Romanos 11 e o verso 25 a 27. Satanás aprisionado, Apocalipse 20, verso 1 a 6. Vamos mais um pouquinho. Agora, a segunda vinda de Cristo. Como vai ser a segunda vinda de Cristo? Agora que eu falei, aquilo que eu falei, Cristo desce com a igreja. Já não é mais ele só, ele desce com a igreja. E com a igreja, ele dará autoridade aos 24 anciãos para julgar o povo da terra, para julgar os ímpios e julgar Satanás também. Satanás também vai ser julgado, porque ele ainda não foi julgado, então ele vai ser julgado. Então, na Bíblia fala, o apóstolo Paulo diz, não sabeis vós que hão de julgar os anjos? Esses anjos que vai ser julgado, vai ser os anjos malignos que desceram com Satanás quando foi lançado de alto a baixo. Logo em seguida, a tribulação, todos os povos da terra verão. É isso aí, todos os povos da terra. Agora, no primeiro, ele não porá os pés na terra, na primeira vinda, que é no arrebatamento da igreja. No segundo período, ele virá e colocará os pés sobre o Monte das Oliveiras. E sobre o Monte das Oliveiras, Israel vai olhar e chorar. E lá na Bíblia fala assim, que todo olho verá, e lamentarão até mesmo aqueles que transpassaram ele na cruz do Calvário. Quando ele estava lá, que ele foi furado lá na cruz do Calvário, então ele foi furado, então até aqueles que viram ele verão ele. Vamos mais um pouquinho. Logo em seguida, a tribulação. Todos os povos da terra verão. Isso que eu acabei de explicar. Na segunda vinda, todo o povo da terra verão a segunda vinda de Cristo. Mateus 23, o verso 37 a 24 e verso 3, diz: quando sucederão essas coisas? Os discípulos perguntaram para Jesus, quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? Então ele responde, e a consumação do século. Foi 3 perguntas que os discípulos fez para Jesus. Então vamos ver a resposta. A segunda vinda de Cristo. Então aqui está já os selos que vai começar a abrir, são 7 cartas, são 7 selos e 7 pragas, que está escrito no Apocalipse, 7 igrejas, 7 selos, 7 pragas. Então, começa aí as 7 pragas. Sinais, os sinais, Mateus 24, verso 4, verso 14, e Apocalipse 6, e o verso 1 até o 8. A segunda vinda de Cristo. É isso que eu acabei de explicar, a segunda vinda de Cristo. Agora vem a volta do Senhor em glória. Apocalipse 19, e o verso 11 até o 18. A batalha do Armagedon.
Apocalipse 16, verso 13 a 16, Zacarias 14, verso 2 e 3. O julgamento das nações, em Mateus 25, 31 a 46. Nessa batalha do Armagedon, a Bíblia fala que o sangue dos homens vai correr na altura do freio dos cavalos em partes baixas. Bem explicado, nas partes baixas. Vai ser tanto sangue que vai correr na altura do freio dos cavalos, porque vai ser uma guerra travada de muitas nações contra Israel. E essa guerra vai começar, o Armagedon vai ser entre os países da Grécia e da Síria da Grécia e da Síria, naqueles países ali, e da Turquia. Então, o julgamento das nações vai ser Mateus 25, 31 a 46, o julgamento das nações. Agora começa a parte linda, né? A parte mais linda possível de toda a igreja. O milênio. Então, o milênio vai ser lindo demais. Não vamos parar por aqui e na próxima aula, no próximo vídeo, nós colocaremos o milênio. Lembrando a todos vocês que eu faço esses vídeos não é para obter canal e nem para obter Ibope. O meu prazer é divulgar a palavra do Senhor, ensinar a palavra do Senhor. Esse é o meu desejo, porque a Bíblia diz que enquanto o evangelho do reino não for pregado a toda criatura, não virá o fim. Então, se nós que estamos esperando a volta do Senhor, nós temos pressa que aconteça. Porque aqui nesse mundo, o que nos resta aqui? O que presta aqui nesse mundo? Nada. Nada aqui mais nesse mundo não presta. Aqui o que vale aqui, roubo, medo, crimes, drogas, furtos, pedofilia, sexo, homossexualismo, lesbianismo e tudo quanto é coisa que Satanás oferta. Porque isto é oferta de Satanás, não é de Deus. A Bíblia diz que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Eu vou ler para você. Olha o que diz o apóstolo Paulo na igreja aos Gálatas, capítulo 5, o verso 18. Capítulo 5, está aí, capítulo 5, é as obras da carne. Está vendo aí? Então, está aí, eu vou ler para você. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, cerca das quais vos declaro que, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então está bem claro, o meu desejo é mostrar as verdades sobre a Bíblia Sagrada. O meu desejo é mostrar a realidade, porque o dia do fim vem. Cristo prometeu e vai vir. Assim como ele fez e o homem transgrediu, assim vai vir o fim também, para dar fim ao pecado. Porque assim como Satanás introduziu o pecado,
Cristo veio para também realizar e acabar com o pecado. Fiquem com Deus. Se você tiver gostado do vídeo, clique em gostei e pode se inscrever no nosso canal. Que Deus abençoe vocês. Todo dia eu vou estar postando aqui 2 vídeos ou um vídeo todo dia. Estou postando um vídeo para vocês, tá? Fiquem com Deus.